Saudações rubro-negras flageniais. Enquanto a torcida comemora a liderança do Brasileirão, os bastidores do Flamengo estão pegando fogo. Rejeição de propostas milionárias, promessas barradas de sair. E Pedro, enfim, se pronuncia após ser chamado de lamentável, ridículo por Felipe Luiz. Quer saber tudo o que está acontecendo por trás das cortinas do Ninho do Urubu? Cola aqui que eu te conto, mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado. Flamengo recusa milionária por Wesley. A Roma chegou com força, colocou 130 milhões de reais na mesa por Wesley e ainda ofereceu bônus de 13 milhões caso metas fossem batidas, e o Flamengo recusou. O rubro-negro quer 25 milhões de euros, no mínimo, cerca de 163 milhões de reais, mais bônus, e não para por aí. O jornalista Fabrício Romano cravou que a Roma vai voltar com uma nova proposta. Gasparini é o técnico da Roma, quer o jogador como prioridade, ou seja, tem novela vindo por aí. Matheus Gonçalves surpreende e fica. Outro que quase saiu foi Matheus Gonçalves. O Cruzeiro chegou com 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos do garoto. Tudo parecia encaminhado, mas o Flamengo recusou, achou a proposta baixa demais. O curioso é que Matheus ficou surpreso. Ele chegou a dizer que tinha a palavra da diretoria que a venda sairia. Resultado, segue como camisa 10 do Sub-20, mas com futuro ainda indefinido. Uma observação, pessoal, aqui a respeito do Matheus Gonçalves, é que o Vene Casagrande continua com sua narrativa, tá? Que a negociação ainda pode sair e que nada mudou nesse sentido, né? Essa matéria aqui é do Bola VIP, então o Vene contesta isso aí, ele continua com a narrativa dele, que a negociação está em andamento e pode sair a qualquer momento. Vamos acompanhar aqui. Pedro reage e acusa, né, desrespeito, né, no caso. E aí vem o capítulo mais quente, né? Pedro, após ser cortado do jogo contra o São Paulo, vamos falar narrativa aqui, pessoal, porque a audiência é rotativa, então a gente vai ter que repetir algumas coisas, tá? Cortado contra o jogo do São Paulo, né? Exposto por Felipe Luiz, que disse que sua postura beirou o ridículo. O atacante quebrou o silêncio. Pedro disse que realmente treinou mal, mas que o motivo foi claro. Se sentiu desvalorizado após vazamento de print de um dirigente e oferecendo o jogador por 15 milhões de euros. Nas palavras deles, esperava mais respeito. Além disso, considerou as críticas públicas de Felipe Luiz acima do tom e desrespeitosas, mas o mais curioso, ele conversou com o elenco, deu sua versão, mas não pediu desculpas e ninguém respondeu. Tensão nos bastidores, esse clima já gerou ruído interno. Pedro tem contrato até 2027, vive uma situação cada vez mais instável. A diretoria não quer vendê-lo agora, mas também não descarta, né, ouvir propostas caso o ambiente continue pesado. Já Felipe Luiz se mantém firme e não abre mão da cultura de treino e deixou claro, ele tem que querer. Se quiser, vai ser titular. Se não, outros vão querer. Pessoal, tem uma situação nessa polêmica do Pedro que ninguém está comentando, né, mas a gente precisa falar sobre isso, ser dita, né? Por que o Pedro foi ao gramado antes do jogo contra o São Paulo? Justamente na primeira vez que não foi relacionado após voltar de lesão. Isso, no mínimo, soa como provocação, gente. E tentar jogar a torcida contra o técnico. É como se ele quisesse mandar um recado para a torcida. Ó, não fui relacionado porque o técnico não quis. Eu estava à disposição. Essa é a leitura. Mas espera aí, antes de se sentir... Agora falando o que ele falou, né? Que ele falou que foi desrespeitado e tudo mais, a gente não vai ler aqui tudo que o Pedro falou, que isso aí seria chover no molhado, né?
antes de se sentir desrespeitado, que foi o que ele disse na nota que ele soltou nas mídias sociais dele, ele deveria olhar para dentro, ter senso crítico, refletir sobre os próprios erros. A gente lembra dos episódios aqui com Sampaoli, Dorival Júnior, Rogério Ceni e até mesmo a da entrevista do Davi Luiz, né? Companheiro dele de treino. Todos em algum momento questionando sua postura nos treinos. Todos eles. Todos. E não foram técnicos fracos, foram campeões, foram jogador, né, como o Davi Luiz. Campeão por onde passou, né? Na Europa, Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain, todos os lugares. Falaram da cultura de treino do Pedro em algum momento. Mas o problema, pessoal, é que ainda tem uma parte da imprensa que não aceita cobrança, não aceita profissionalismo, vive em um mundo paternalista e pior, passa pano para jogador que está errado. E aí, quando um técnico jovem, como Felipe Luiz, tem coragem de expor a verdade, com base em números, desempenho e meritocracia, essa imprensa corre para proteger o jogador. Mas o Felipe não foi desrespeitoso, nem traíra, como estão tentando pintar por aí. Mesmo porque existiu uma reunião com Pedro depois que o Mauro, né, soltou, dos prints dizendo que se pintasse uma proposta de 15 milhões de euros, seria vendido. Não é isso que aconteceu? O Felipe se reuniu com ele e avisou, nós estamos com você, tá? A gente não quer que você seja vendido, você é um cara muito importante aqui para o Flamengo. Então, e isso junto com os líderes da equipe, né? E o que aconteceu? A semana foi pior do que já vinha sendo. A única coisa que o Felipe fez foi ser verdadeiro. E como diz a Bíblia, meu querido, a verdade vos libertará. Sim, a verdade às vezes machuca, mas também desperta. E pode ser o renascimento do Pedro, se ele tiver a humildade para aceitar e transformar isso em força. O Felipe não quer derrubar o Pedro, ele quer resgatar o Pedro. Ele quer ver o Pedro fora da bolha de bajulação e dentro da realidade de um Flamengo que cobra alto nível todos os dias. E se o Pedro entender isso, pode até reconquistar um espaço na seleção brasileira. Agora, o que vem por aí? Com o Pedro sob pressão, Wesley disputado por clubes europeus e joias como Matheus Gonçalves sendo blindadas, o Flamengo está em ebulição. E tudo isso às vésperas de jogos decisivos, né? A gente tem aí oitavas de Libertadores, oitavas de Copa do Brasil, e a gente tem que manter o nível, porque o Cruzeiro está jogando também bem. E está com o mesmo número de pontuação, apesar do Flamengo ter um jogo a menos. A torcida, claro, observa tudo de perto, dividida entre apoiar o ídolo, né, Pedro, ou fechar com o técnico Felipe Luiz, mas na sua maioria hoje, o pessoal está fechando com o Felipe Luiz, né? É lógico, está ganhando, o pessoal está indo a favor. Mas, independente disso, tem muita gente consciente, né, torcedores conscientes que está apoiando o Felipe Luiz, e é o que tem que ser feito. O próximo jogo do Flamengo, seguimos aqui, né? O próximo jogo do Flamengo é contra o Santos, né? Realizado amanhã, quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, às 20 horas, horário de Brasília, na Vila Belmiro, em Santos. Essa partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O Flamengo é líder, né, do Brasileirão, a gente falou aqui, com 27 pontos. Cruzeiro também tem 27, mas tem um jogo a mais. Enquanto o Santos ocupa a 16ª colocação com 11 pontos, estando próximo da zona de rebaixamento. O jogo será transmitido ao vivo pelo Premier Pay-Per-View, tá? O Santos vem buscando uma reação na competição e terá novidades no elenco para tentar surpreender o líder Flamengo, que tem apresentado grande desempenho na temporada. A expectativa é de casa cheia para o duelo na Vila Belmiro. Pessoal, ficar esperto com esse jogo, né? A gente tem que ficar ligado, né? O time tem que entrar com uma intensidade
parecida ou até maior que seja, acho que é meio difícil porque o Flamengo jogou com uma intensidade altíssima, né, contra o São Paulo, porque times que beiram a zona de rebaixamento sempre são mais difíceis de bater, né? E o Flamengo tem que melhorar seu desempenho na hora de colocar a bola na rede. Por quê? Porque a gente tá tendo dificuldade, tá passando sufoco que não precisava passar se a gente tivesse feito os gols essas chances de gol, a gente cria chances de gol, muitas chances de gol, mas a gente não conclui bem no gol, né? A gente não consegue fazer os gols necessários. Às vezes a gente passa, até mesmo a gente já falou sobre isso, o jogo contra o São Paulo, a gente passa por alguns momentos que pode perder 2 pontos, perder até 3 pontos, por falta dessas finalizações, muitas vezes que a gente perde muitos gols, né? Então a gente tem que melhorar nesse aspecto aí, tá? Agora eu quero saber de você, quem está certo nessa história? Pedro tem razão em se sentir desrespeitado? Ou Felipe Luiz fez muito bem, né, em cobrar publicamente? E o que você achou da postura da diretoria em recusar essas propostas? Comenta aqui embaixo, tá? Comente aqui embaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, né, com os amigos, porque o Flamengo, né, no Flamengo, a bola nunca para, nem nos bastidores. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, Lance, Coluna do Fla, site 90 Minutos, UOL, Bola VIP e Mundo Bola. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. Até mais!